Daniel, eu queria entrar numa outra questão, que a gente até publicou, vou trazer a matéria que tá no nosso site, no 247, sobre a questão do CNPq. O título já é um escândalo, né? CNPq, principal órgão de fomento à pesquisa no Brasil, tem o menor orçamento do século XXI. É isso mesmo, o menor orçamento do século XXI. É um escândalo, para não dizer criminoso, né, Daniel, esse tipo de atitude, mas também é coerente com o governo Bolsonaro, né? Exato, Daiane. O governo Bolsonaro é um governo anticientífico, né? E quem é anti-ciência no século XXI, hoje eu tive uma reunião para discutir a questão da ciência no Brasil pela manhã, e quem é anticientífico no Brasil é anti-soberania, é anti-justiça social, é anti-sustentabilidade e é anti-desenvolvimento. O Bolsonaro, na prática, ele quer que o Brasil fique numa situação mais terrível do que já se encontra. A pesquisa é uma atividade essencial, aliás, não é do século XXI, não. Ela é uma atividade essencial desde o século XVIII, né, quando começa a se construir uma ideia de que o Estado tem que ser parte do processo produtivo e incentivo à industrialização. E, particularmente no século XIX, principalmente no século XX, isso avança demais. E no século XXI, a gente está já numa fronteira de conhecimento que precisa recuperar o tempo perdido. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês que eu cravo, eu tenho certeza absoluta. Eu trabalhei muito junto à SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, inclusive agora está em período eleitoral, quero mandar um abraço para todo mundo da SBPC, e com a Associação Brasileira de Ciência, a ABC, sempre mobilizando em defesa do orçamento da ciência e tecnologia, do orçamento da educação, durante os anos de 2006 até 2016. Nesse período, por pressão da sociedade civil, mas também por sensibilidade dos governos, o Brasil vinha num caminho, Daiane, que, sem dúvida nenhuma, a gente alcançaria um patamar que hoje nós teríamos uma vacina brasileira. A gente ainda teria uma dificuldade em termos de produção de insumos, ou seja, ainda seria necessário importar insumos de países que ofertam insumos, como Índia, como China, mas certamente a gente estaria numa situação, em termos de soberania científica para a aplicação de um programa nacional de imunização, bastante segura em relação ao Covid-19. Ou seja, a ciência faz diferença na vida das pessoas todos os dias. As pessoas não sabem, mas, por exemplo, o motor Flex foi uma criação da Universidade de São Paulo, que, por absurdo do destino, não fez a patente do motor Flex, e hoje o motor Flex, a tecnologia do motor Flex, é uma das tecnologias mais importantes para a sustentabilidade no mundo, para reduzir a emissão de gases nocivos. Ou seja, a ciência faz toda a diferença, e o Brasil tem uma enorme quantidade de cérebros. É importante dizer o que o nosso amigo Miguel Nicoleles tem feito, a luta que ele tem travado para manter os cérebros brasileiros dentro do próprio Brasil, ele mesmo que teve que emigrar num determinado momento, foi para os Estados Unidos. Isso comprova que a ciência ela é o caminho seguro e é um caminho extremamente promissor. O Brasil tem condição, inclusive, de fazer uma ciência decolonial, ou seja, uma ciência tipicamente brasileira, seguindo a ideia do Câmara Cascudo, que o melhor do Brasil são as brasileiras e os brasileiros, né? Não é o Bolsonaro. E certamente ele é o maior inimigo da história da ciência brasileira. E esse corte do CNPq, só para vocês entenderem o que está acontecendo, a gravidade, o corte representa que só 13% dos projetos de pesquisa dos pesquisadores estão sendo financiados. Isso significa que 87% da boa pesquisa brasileira, seguindo todos os parâmetros e critérios de excelência, nacionais e internacionais, estão sendo deixadas de lado. Eu fui pesquisador do CNPq, fui pesquisador de iniciação científica e depois fui pesquisador do mestrado do CNPq, tive o apoio do CNPq. E sem o CNPq eu não teria concluído a minha formação. Isso ocorre com todos os pesquisadores de todas as universidades que, se não tem o CNPq, depende de um fundo de amparo à pesquisa que normalmente é muito pequeno nos estados. Aqui em São Paulo nós temos uma boa base, que é a FAPESP, por conta de uma decisão lá atrás da Assembleia Legislativa que o Dória sempre está tentando colocar em risco. Mas a gente mantém a FAPESP. Agora, o resto dos estados, todos os demais estados, e mesmo o estado de São Paulo, inclusive, né, precisam do CNPq ativo e do CNPq forte. Então, essa é uma decisão que vai custar muito caro. Isso vai significar a fuga de cérebros,
isso vai significar que bons pesquisadores vão deixar de fazer pesquisa, e isso vai significar um risco à soberania nacional. Esse é o resultado do governo Bolsonaro, sempre colocar o Brasil em risco, seja em relação ao risco de morte com a Covid-19, seja em relação ao presente e futuro do país.